Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos ao Building the Future. É com muito gosto que nesta sessão iremos falar sobre o Estado digital, nomeadamente sobre a justiça digital, e é com muito gosto que temos nesta sessão connosco a senhora Secretária de Estado da Justiça, a doutora Anabela Pedroso, e que agradeço desde já a sua presença e a sua disponibilidade para estar aqui connosco e falarmos sobre justiça. Eu é que agradeço, muito obrigada. Obrigado. Olhando para trás e olhando para tudo aquilo que foi feito no passado, temos conhecimento e nós sabemos que muitas entidades tuteladas pelo Ministério da Justiça desenvolveram inúmeras iniciativas e inúmeros projetos que contribuíram para a melhoria do serviço que é prestado ao cidadão e para a melhoria dos próprios serviços dentro do Ministério da Justiça. E eu queria começar por lhe perguntar quais é que são esses projetos e as iniciativas que gostaria de realçar quando olhamos para os últimos anos ou quando olhamos eventualmente para a última década, porque aconteceu muita coisa na Justiça. É bem verdade, muito obrigada mais uma vez também à Microsoft pelo convite, sinto-me muito feliz por estar hoje convosco e partilhar um bocadinho essa visão do passado e daquilo que pode vir a ser eventualmente uma passagem para o futuro. A última década na Justiça passou por momentos muito bons, mas passou também por momentos complicados, sobretudo no ano de 2014, quando o Governo toma posse em finais de 2015. Nós tínhamos uma questão complicada, que era uma relação de desconfiança muito forte entre os operadores da justiça e a própria sociedade, fruto até de uma situação até tecnológica que não tinha corrido muito bem no ano anterior. Em todo o caso, a questão fundamental era, e foi por aí que nós começámos, e por isso antes de chegar somente aos projetos mais emblemáticos, a razão por que eles apareceram. Um dos problemas que nos trazia e que nos preocupava, e que preocupava a Ministra da Justiça, a Francisca Van Dunen, era as pendências que tínhamos nos tribunais. E porquê que as tínhamos? E porquê que nós não conseguíamos ter uma curva descendente? E foi por aí que nós começámos a trabalhar. Usámos uma forma normal e natural de fazer projeto, que é primeiro perguntar porquê, primeiro sentir e em segundo lugar sentir o que é que estava a acontecer também com os operadores na própria Justiça e em terceiro saber como é que isto estava a impactar no cidadão. E neste processo que fizemos praticamente em 3 meses, deu origem a um programa e a um plano de ação que ficou a ser conhecido como a marca da justiça digital, a Justiça Mais Próxima. Uhum. E eu, neste ponto de vista, destacaria um projeto que é emblemático por essa iniciativa, o Tribunal Mais. Nós começámos com esta iniciativa exatamente em 2016, em Sintra, no Tribunal de Sintra, com 2 objetivos fundamentais. Eu diria talvez 3 objetivos, mas 2 muito claros, que era como é que podíamos mudar o atendimento e a visão presencial de atendimento com o cidadão. Portanto, uma pessoa chegava ao tribunal e não sabia para que lado que havia de se dirigir. O segundo era como é que nós podíamos mudar a forma de trabalhar nas secretarias e a forma de funcionar dentro das próprias secretarias e desse modo rentabilizar e otimizar tempos, porque aqui não era uma questão do tempo da sentença, é o tempo administrativo para a sentença. E eu acho que este é um aspecto importante para salientar. Mas o terceiro também era ganhar aquilo que é a palavra-chave em qualquer projeto, em qualquer mudança, em qualquer transformação digital: confiança. E, naturalmente, para ganhar confiança, era preciso também ganhar espaço. E o projeto que nós fizemos, usando metodologias ágeis, usando design thinking, usando paradigmas que não eram habituais, como, por exemplo, metodologias que íamos buscar ao mundo das fábricas dos anos 70 e 80, com metodologias muito concretas viradas para essa natureza, permitiu-nos transformar efetivamente os projetos e a visão que tínhamos da justiça em Portugal. E não somos só nós que estamos a dizer. Na prática, foi para nós muito importante ter, por exemplo, entidades internacionais como o CEPES, que na prática é a entidade do Parlamento Europeu que faz o controle da eficiência da justiça dos países, dos Estados-membros, a própria União Europeia, a OCDE, a dizer que de facto tinha havido uma mudança completa no paradigma na justiça. 3 projetos emblemáticos. Este primeiro que acabei de falar, do Tribunal Mais, com o Balcão Mais e toda a visão de atendimento centralizada.
O segundo, que foi já mais no serviço para o cidadão, como aquilo que fizemos, por exemplo, com a desmaterialização completa do sistema sítios, que depois deu origem, portanto, ao novo magistrados que está neste momento a ser desenhado, mas podemos falar eventualmente um pouco mais à frente. E produtos tão simples como este, por exemplo, é tal história, coisas que nós podemos muito rapidamente fazer, que ganham confiança e depois poder fazer a transformação a seguir. Como, por exemplo, uma certidão judicial. Como, por exemplo, o podermos colocar a possibilidade, e essa eu acho que foi claramente uma mudança de paradigma, o cidadão poder consultar o seu processo que tinha em tribunal. Sim. E fantástico, hoje nós temos cerca de 500 mil pessoas, 500 mil consultas a processos que estão em tribunal, o que é uma coisa que me parece bastante interessante. E deixa-me acrescentar uma nota, provavelmente, e como costumamos dizer, nada se faz sem muito esforço e sem muita dedicação, e provavelmente na execução e durante a execução desses projetos, a administração pública e o Ministério e as equipas identificaram muitos desafios e muitos obstáculos. Há bocado falou numa palavra forte que é confiança, mas há algo que queira partilhar? Qual é que foi a abordagem que foi seguida? Como é que pensaram que podiam ultrapassar esses obstáculos e essas dificuldades? Nós fizemos essa mudança com um modelo de experimentação. Ou seja, nada foi feito na Justiça, pelo menos durante estes últimos 6 anos, que não seja com a participação dos próprios, dos atores. Uhum. O modelo é sempre o mesmo. Experimentamos pequeno e depois fazemos em grande. Foi o que fizemos com o Tribunal Mais em Sintra, que depois espalha hoje para 269 tribunais. Ou aquilo que fizemos, por exemplo, no contexto destes produtos, como a consulta de processo, ou a certidão judicial, ou até o registro criminal online, que hoje é conhecido por toda a gente, mas foi sempre feito com esta máxima. Experimentamos em pequeno, veremos se bate certo e fazemos em grande. E eu acho que isto deu uma grande vantagem, que é a administração pública e os funcionários públicos. Aliás, quem é funcionário público como eu há muitos anos, sempre vivemos nisto. Nós, na administração pública, contrariamente ao que acontece provavelmente nas empresas, não temos o direito de errar. Quem erra é punido. E, portanto, o facto desse sentimento de ou é punido moralmente ou é punido fisicamente, dizer não és a pessoa certa para este lugar, muitas vezes inibe a inovação. E a inovação sem erro não existe. A inovação é experimentação. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi estar à vontade para errar, estar à vontade para fazer diferente. Se não bater bem, como fazemos em pequeno, também não perdemos muito e podemos melhorar. E eu acho que este talvez tenha sido a chave talvez do sucesso de tudo aquilo que nós fizemos na Justiça, e ganhando essa tal confiança e essa capacidade de fazer diferente e pensar diferente, sem ter medo de dizer why not? Porque é que não hei de fazer assim? Muito bem. E olhando para o futuro e também de acordo com o plano de ação para a transição digital, naturalmente que existem muitas ideias e muitas iniciativas para tornar a justiça digital ainda uma justiça digital mais forte. Quais é que são, na sua opinião, projetos e iniciativas que gostaria de partilhar com todos os que nos estão a acompanhar? Eu acho que o conceito e o paradigma do digital, por definição, vai ser claramente no futuro aquilo que nós queremos na justiça. Mas quando eu digo por definição, também estou a dizer por definição continuar e não perder de vista que haverá sempre cidadãos que não vão poder usar e, portanto, tem que ser inclusiva. E, portanto, o digital é também para apoiar melhor o atendimento presencial. Portanto, não estou a dizer que uma coisa é inimiga da outra, bem pelo contrário. O segundo ponto tem a ver com, no contexto do digital, por definição, nós precisamos de trabalhar muito fortemente, e agora temos uma grande janela de oportunidade e uma grande esperança no plano de resiliência, de recuperação e resiliência, exatamente para nos permitir fazer o que nunca fizemos em décadas, que é melhorar e alterar os sistemas de back-office, de retaguarda, que precisam urgentemente ser atualizados. E eu acho que vai ser isso que vai permitir, efetivamente, a transformação digital na justiça. Há um projeto paradigmático que está neste momento na sua fase final, mas que só nos próximos anos é que terá o seu grande momento, que é o Magistrados, para a área dos tribunais. O Magistrados é uma plataforma tecnológica ligada com a inteligência artificial que vai permitir ajudar, digamos assim, tudo aquilo que é o processo de julgamento, em julgamento, desde a primeira instância até ao Supremo. Hoje já o fazemos com esta plataforma, mas ainda de forma experimental. E o futuro vai ser uma plataforma desta natureza, seja para os juízes, seja para os magistrados dos procuradores na área do MP Codex. A segunda grande área é a área dos registros. A área registal em Portugal
é o ciclo de vida do cidadão, é o ciclo de vida da empresa. E é para eles que nós vamos ter que criar agora novos serviços ainda mais digitais, mais simples, com usabilidade. Eu diria que este talvez é um aspecto fundamental, que é a grande capacidade que nós temos que ganhar em termos de nova massa crítica humana. O problema e o maior desafio que nós vamos ter nos próximos anos é ter capacidade tecnológica, mas também capacidade organizacional e capacidade de olhar para os processos de forma diferente. E para isso significa ter recursos humanos qualificados de forma diferente daqueles que temos hoje. E estes são os dois grandes desafios. Mais tecnologia, melhores recursos humanos, mas hoje usando uma ferramenta que não tínhamos anteriormente, que era naturalmente, espero eu, o plano de revitalização do país, que tem muito a ver com o PRR. E como cidadã, não agora como Secretária de Estado da Justiça, mas como cidadã, como é que gostava de ver a justiça no futuro do ponto de vista digital? Existe algo que gostasse de partilhar connosco e que se sentisse realizada como cidadã? Eu, como cidadã, gostava que a justiça digital me desse esta resposta na área A ou na área B. Eu, como cidadã, e é por isso também que estou a trabalhar enquanto Secretária de Estado, mas também pensando como cidadã, que é uma justiça simples, uma justiça que eu entendo, uma justiça que me permite ser acessível. E esta acessibilidade tem muito a ver com a facilidade com que eu posso usar os serviços online, a possibilidade de ter informação clara e concisa daquilo que eu preciso fazer. E eu diria que ficarei muito feliz que quando todo este tempo passar e alguém disser eu passei por aqui, eu fiz isto, que eu está a ter esta diferença. Por exemplo, nós durante a pandemia lançámos o registro dos bebés online. E é extraordinário para mim saber que mais de 100 crianças no estrangeiro neste momento já foram também portugueses, já têm a nacionalidade portuguesa porque estão a usar este produto. E é isso que eu acho que é aquilo que enche o coração de qualquer governante, é poder deixar de ser governante e saber que quando passou, alguma coisa ficou que vai mudar a nossa forma de estar na relação do Estado, com os cidadãos e com as empresas. Muito bem. Senhora Secretária de Estado, eu adorava continuar aqui a conversa consigo. Era mesmo algo que queria ficar bastante satisfeito, mas o tempo é muito curto. Pelas suas palavras, não tenho dúvida, e com os projetos que mencionou, que iremos ter uma justiça digital mais forte. E quero agradecer a disponibilidade que teve para estar connosco, para partilhar a sua visão, para partilhar as suas ideias, para que todos nós, como cidadãos, possamos beneficiar dessa justiça digital que acreditamos que será mais forte no futuro. Este é um evento que se chama Building the Future, é um evento que olha para o futuro e acreditamos que a justiça no futuro será muito diferente daquilo que é hoje, para melhor, naturalmente. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e agradeço as suas palavras. E eu é que agradeço também. Muito obrigada também. Obrigado. A todos os que nos acompanharam, espero que esta sessão tenha sido bastante útil. Obrigado a todos e até breve. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos ao Building the Future. Nesta sessão iremos falar de Estado digital, iremos perceber um pouco melhor o que é que a administração pública tem feito nos últimos anos e vamos focar esta nossa conversa no estado da segurança social. E é para isso que eu tenho imenso gosto e começo por apresentar o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Dr. Gabriel Bastos, e começo por agradecer a sua presença nesta nossa sessão. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E queria começar por lhe perguntar, olhando para trás, olhando para os últimos anos, naturalmente que a Segurança Social e as entidades tuteladas por este Ministério desenvolveram muitos projetos, desenvolveram muitas iniciativas que contribuíram para melhorar o serviço que é prestado ao cidadão, que contribuíram para melhorar até processos internos da própria organização pública. Gostava por lhe perguntar dessas iniciativas e desses projetos, se havia alguma ou algumas que gostaria de realçar e que foram implementadas nos últimos anos. Olá, Eduardo. Antes de mais, eu quero agradecer o convite por poder participar nesta iniciativa. A Segurança Social e Portugal têm feito a sua jornada digital e temos procurado, através da introdução de um conjunto vasto de medidas, como o Eduardo referiu, introduzir uma segurança social mais eficiente
e que passa esse objetivo necessariamente por uma transformação digital. Aliás, esta crise pandémica que atravessamos ainda tornou essa necessidade mais patente e tem sido muito grande a pressão e o afluxo à segurança social e colocou, e tem vindo a colocar o sistema sob grande stress. O caminho percorrido, naturalmente, passou por investir muito numa maior utilização das tecnologias da informação, nos nossos organismos, nos serviços que disponibilizamos. Eu gostava, de facto, de realçar a importância desta modernização e desta simplificação, que têm que estar de braço dado com essa transformação digital, porque só assim é que conseguimos garantir serviços públicos que respondam de uma forma mais eficiente ao cidadão, às empresas, de uma forma geral. A Segurança Social, também queria sublinhar isto, é talvez dos serviços públicos em Portugal que o maior número de interações tem com as pessoas e com as instituições, com as empresas. Aliás, do ponto de vista das pessoas, basta pensar que nos acompanham, a Segurança Social é um parceiro ao longo de todo o ciclo de vida. Aliás, antes do nascimento já nos acompanha, através designadamente de prestações como o risco clínico durante a gravidez e mesmo depois da morte, também através de prestações de sobrevivência, por exemplo, tem presença. E, portanto, é difícil destacar as medidas em concreto, mas eu talvez referisse algumas importantes. A linha de segurança social, o nosso centro de contacto, a senha de acesso à segurança social direta na hora, a declaração de rendimentos online, que em termos de custos de contexto constitui um avanço muito significativo e muito sentido pelas empresas, os destacamentos online, as senhas eletrónicas para atendimento presencial, o portal de agendamento de atendimentos, a app da Segurança Social, também já estamos presentes nesse canto do mundo virtual, o simulador de pensões, enfim, um conjunto muito vasto de novos serviços que são fundamentais. Se o Eduardo me permitir, eu sei que o tempo é precioso, mas gostava também de referir, num passado agora mais recente, 2 ou 3 medidas também importantes. A possibilidade de requerimento de pensão de invalidez online, a Segurança Social Direta, e com isso, e também do Estatuto do Cuidador Informal, e com isso garantindo também uma maior comodidade e uma maior celeridade no tratamento dos pedidos. E muito em breve vamos ter também a possibilidade, em princípio a partir do final do próximo mês de fevereiro, do requerimento da pensão de invalidez, permitindo também aqui um ganho muito significativo em termos de celeridade na resposta ao cidadão. E, portanto, são várias as medidas, com que sempre o risco de deixar algumas importantes de fora, mas esse percurso tem sido percorrido e continua a ser uma aposta fundamental da Segurança Social. Sim, são sem dúvida muitas medidas e naturalmente que nem tudo foram facilidades. Até acredito que no âmbito da implementação desses projetos e dessas iniciativas foram encontradas muitas dificuldades e obstáculos naturais da implementação desses projetos. O que é que poderia partilhar connosco no que diz respeito, quais é que foram as vossas abordagens, qual é que foi a vossa estratégia durante a execução, durante o pensamento dessas iniciativas, de modo a poderem ultrapassar essas barreiras e de modo a poderem ultrapassar esses obstáculos? Eu diria que os desafios e as dificuldades são cotidianas, são constantes ao longo de todo o processo, seja no âmbito da concepção, seja depois na execução, na implementação das medidas e colocam-se a diferentes níveis. Eu se calhar aproveitava a conjuntura difícil que vivemos, em que, enfim, o Estado Social e muito em concreto a Segurança Social têm dado um contributo muito importante na mitigação dos efeitos desta crise e também aqui no âmbito das medidas extraordinárias que foram criadas, tivemos que pô-las em prática num curtíssimo espaço de tempo. E isso constituiu um enormíssimo desafio. Enfim, eu lembro que tivemos que
implementar medidas como o layoff simplificado, que chegou a mais de 110 mil empresas e abrangendo um número de cerca de 900 mil trabalhadores, medidas como o apoio à retoma progressiva, a medida excepcional de apoio à família, que ainda há pouco foi anunciado que seria retomada no âmbito deste novo confinamento que vamos viver, o apoio à redução da atividade de trabalhadores independentes, o apoio à redução da atividade de sócios gerentes, enfim, tivemos um conjunto muito vasto de medidas em que a Segurança Social teve que estar na linha da frente e que implicaram necessariamente a criação também de respostas no âmbito do sistema de informação e das aplicações informáticas para, na medida do possível, conseguirmos responder atempadamente às necessidades dos trabalhadores, às necessidades das famílias, mas também às necessidades, naturalmente, muito sentidas pelas empresas. Eu talvez referisse, quanto aos constrangimentos e quanto às dificuldades, enfim, que são, de facto, várias, um aspecto que me parece relevante, que é a necessidade de gerir a mudança e de, não só internamente, como na frente externa, portanto, na relação com os nossos clientes, se quisermos utilizar uma terminologia mais simples, embora eu prefira chamar utentes, mas prepará-los para utilizarem essas novas ferramentas e essas novas funcionalidades que estão disponíveis. E essa gestão da mudança implica naturalmente formar e capacitar os nossos recursos, os nossos meios humanos internos, o que é uma tarefa naturalmente desafiante, mas também preparar as pessoas, a sociedade em geral, para alguma resistência que por vezes existe à utilização destas ferramentas. E isso nós temos conseguido através, naturalmente, de uma estratégia de sensibilização, de orientação progressiva das pessoas para as canalizar para esse tipo de serviços, mas também num outro plano que eu gostava de realçar quanto às dificuldades, ou pelo menos quanto aos desafios, a necessidade de uma articulação muito forte entre organismos da administração interna, da administração da Segurança Social, dentro do Ministério, mas também entre serviços de outras áreas governativas. E isso, por vezes, coloca algumas tensões que temos conseguido ultrapassar naturalmente com um trabalho muito grande de articulação, de diálogo, e que tem permitido, de facto, chegarmos a bom porto. Claro. E acredito que a ambição é enorme. Então, olhando para o futuro, e até de acordo com o plano de ação para a transição digital, naturalmente que existem muitas ideias, muitas ambições de continuar a melhorar o serviço que é prestado ao cidadão, o serviço que é prestado ao utente, utilizando as suas palavras, e até melhorar, eventualmente, processos internos, administrativos, a otimização dos processos. Olhando para o futuro, olhando para os próximos anos, que projetos e que iniciativas, e até porque o nosso evento se chama Building the Future, que gostaria de realçar com todos aqueles que me estão a acompanhar? Esta é talvez a parte mais interessante e mais empolgante. E, portanto, eu teria aqui, com certeza, matéria para, porventura, algumas horas de diálogo com o Eduardo. Mas, de facto, a segurança social do futuro será aquilo que nós quisermos que ela seja. Basta que sejamos capazes de definir um trajeto consistente e depois sermos consequentes com as opções que tomarmos. De facto, a transição digital constitui um desígnio, um dos principais desígnios no âmbito do atual programa de governo e, portanto, também na segurança social nós queremos aprofundar toda essa dimensão através também do plano de ação para a transição digital. Portanto, neste cenário que eu antevejo uma segurança social no futuro, que seja ainda mais presente no canal virtual, com um catálogo muito abrangente de oferta de serviços, que também contribua para fortalecer a confiança no sistema. E a confiança é, de facto, num sistema como o da segurança social, que é feito de um conjunto de elos e de interligações
muito importantes. A confiança é talvez a argamassa que permite articular os vários pontos e dar consistência ao todo. Obviamente antevejo um sistema de segurança social que continua assente no seu caráter universal, solidário, público, mas que possa ser mais eficiente, mais ágil, mais flexível e mais próximo do cidadão, das pessoas e também das empresas que nos procuram. Eu talvez destacasse aqui várias vertentes, eu sei que temos pouco tempo, mas neste domínio, a reorganização da concepção do sistema de segurança social e a modernização do sistema de informação, que passa por várias dimensões a nível da arquitetura, da acessibilidade, da usabilidade e da segurança e disponibilidade da plataforma da segurança social direta, passa pela simplificação, desmaterialização e automatização de processos inerentes às prestações sociais, passa pela automatização de processos do ciclo contributivo para as empresas, enfim, simplificação também de procedimentos declarativos por parte dos trabalhadores independentes, por via de operabilidade com a administração tributária, enfim, são várias dimensões. Eu tenho pena de não poder alongar um pouco mais e especificá-las, mas são várias componentes que visam essencialmente contribuir para uma segurança social cada vez mais humana, cada vez mais próxima e cada vez mais eficiente. E para isso temos agora uma alavanca, podemos alavancar este projeto transformador também através do músculo financeiro que o Programa de Recuperação e Resiliência nos pode trazer, e para isso inscrevemos um projeto específico que designamos de Segurança Social mais digital, em que queremos aproveitar para conseguir, de facto, fazer esta mudança e esta transformação duradoura para uma segurança social que, repito, é, de facto, um parceiro das pessoas e das empresas ao longo de todo o ciclo de vida. Senhor Secretário de Estado, adoraria continuar a conversar consigo nesta sessão, mas o tempo é curto. Quero agradecer uma vez mais a sua presença. Naturalmente que iremos ter uma segurança social mais digital, mais humana, como referiu. Os anos que vamos ter pela frente são anos desafiantes, sem dúvida, mas temos aqui grandes ideias e partilhou também com todos os que nos estão a acompanhar aquilo que será a segurança social no futuro. Agradeço uma vez mais a sua presença e a sua disponibilidade. A todos os que nos acompanharam nesta sessão, obrigado também a todos e até breve. Obrigado.